Vamos falar sobre os menos evoluídos, né? Você falou da Alemanha, que era o berço da sabedoria no século XIX ali, que é bem interessante. E tem uma pessoa lá, que eu não vou mencionar o nome, que é icônica, que tem um bigodinho, assim, todo mundo sabe de quem eu tô falando, que dizem que ele está numa prisão espiritual É, em algum lugar. Isso é, procede, essa procede. informação? Isso eu ouvi do Chico, né? Hum. Eu mesmo que publiquei essa nota no meu Facebook há muitos anos atrás, e essa nota viralizou, né? A partir daí, porque eu pensei assim, gente, eu queria homenagear Kardec, era dia 31 de março. Se não me engano, era o ano 2012, mas eu não tenho certeza. E tendo a ligação de Kardec e Chico, eu queria trazer alguma coisa do Chico que ainda não tivesse sido publicado. Então eu publiquei essa nota no meu Facebook, contando a conversa que eu tive com o Chico sobre essa personalidade alemã causadora da Segunda Guerra Mundial, né? E ele então me contou, olha, ele, quando ele desencarnou, ele não tinha condição de receber a pressão dos milhões de perseguidores espirituais que ele próprio causou para si, não é? Então, a misericórdia de Jesus, num tribunal superior, havia decidido que ele recebesse uma sentença de solitária por 1000 anos terrestres e fosse levado para o planeta Plutão. E aí o Chico me disse que o planeta Plutão era uma penitenciária espiritual que abrigava grandes almas no sentido da cultura e da inteligência que haviam se desviado do bem, que haviam se desviado do amor, da fraternidade, causadoras de guerras, de genocídios, de assassinatos em massa, de derramamentos de sangue, revoluções sangrentas, né? E que então aí eu perguntei para ele, e qual existe no sistema solar outros corpos celestes nessa condição? E ele falou assim, sim, os menos evoluídos são Plutão, o planeta Mercúrio e a nossa Lua terrestre. A nossa Lua terrestre também é uma penitenciária espiritual. Olha. Dos grandes espíritos devedores da Terra mesma. Ele inclusive falou que Lampião estava lá, preso na Lua. Inclusive ele disse assim, olha, muito astronauta que foi à Lua voltou meio perturbado por isso. Acho que todos, né? Isso é bem real mesmo. Que a influência espiritual lá não foi sentida boa por isso. O Lampião está na Lua. Segundo Chico Xavier, sim. Já que a gente está falando desse tipo de abdução, que é uma abdução mais violenta, Claro. entre aspas, porque existe um conceito de que não existem aliens do mal, né? Mas é que assim, o que se quer dizer, qual é exatamente o conceito de mal ou bem nesse caso? Porque A questão é evolução moral, né? Uhum. Espiritual. Porque você alcança a espiritualidade com a evolução moral, do seu senso moral, da sua ética. E qual que seria o parâmetro? O grande parâmetro, que é a chamada lei áurea, né, que Jesus nos deu, é aquela: fazer aos outros sempre aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Uhum. Né? Então, aí esse vai ser o grande parâmetro se uma civilização ela é evoluída ou não dentro disso. Então, no caso seria como eles nos abduzem de forma violenta Bruta, e traumática, fazem experiências físicas e tal. não pode ser bom, né? Embora nós temos, por exemplo, que a questão também que nós temos que considerar, por exemplo, eu participei do Congresso Mundial de Ufologia, organizado pelo Gevaerd em 2015, se não me engano, na cidade de Santos. E lá nós recebemos duas contatadas, uma da Califórnia e outra de British Columbia, do Canadá,
que deram um relato muito interessante e até em sintonia. Agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome delas. Eu sei que uma delas, depois disso, passou a receber visitas frequentes dos extraterrestres e passou a conhecer outras civilizações apresentadas por eles mesmos, né? E ela até publicou um livro da tipologia dos extraterrestres. Mas, em suma, é o seguinte, as primeiras, não vou dizer abduções, porque não foram negativas, propriamente ditas, mas os primeiros contatos, tanto dessa californiana quanto da outra, que é de British Columbia, foram traumáticos porque elas tiveram muito medo. E nós, seres humanos, temos muito medo do desconhecido. E nem sempre aquilo que nos causa medo é ruim, não é? Se você se controla e tal. Tanto é que depois elas ficaram, inclusive, amigas dos extraterrestres, né? Eu me lembro que no relato dessa abduzida ou contatada do Canadá, ela disse que eles faziam experiências genéticas, mas com sentido positivo, porque eles revelaram a elas que a água da Terra estava tão contaminada, não é? De toda a Terra, dos rios, dos mares, por substâncias que a nossa tecnologia atual terrestre não é capaz ainda de detectar, que ela está causando e vai causar a esterilidade dos homens terrestres num prazo de 200 anos. Entendeu? Então, se eles não interferissem, né, com a tecnologia mais avançada que eles têm, a humanidade terrestre seria extinta em 200 anos, em 2 séculos. Porque os homens terrestres vão se tornar estéreis se não houver essa, vamos dizer assim, interferência extraterrestre. Então, o que eles abduzem as mulheres terrestres e fazem experiências genéticas com elas, nos úteros delas, né, introduzindo, por exemplo, códigos genéticos de defesa para que elas possam gerar com os homens terrestres uma nova geração capaz de enfrentar esse problema que está presente nas nossas águas, né, de contaminação das nossas águas. E que é por isso que eles vêm com as suas naves e abduzem mulheres terrestres de todo o planeta com esse objetivo. Mas digamos que isso daí seria um papel de cuidado. De cuidado, sei lá, ou paternalista, ou maternalista, ou maternal, enfim. Mas você, por exemplo, você não vai cuidar do seu filho? Então, mas esse é o ponto. Não é? Você, por exemplo... Por quê? Exatamente, porque eles são nossos irmãos mais velhos, né? Então eles se interessam por nós nesse sentido. É a mesma coisa, um pai e uma mãe terrestre, quando nasce a criança é totalmente indefesa. E você vai largar a criança no berço, sem dar alimento, sem dar remédio, se ela adoecer, sem levá-la no médico, né? Para acompanhar a evolução dela na fase infantil, não é? A mesma coisa, a sua criança de 7 anos, você vai deixar que ela faça tudo o que ela quiser na sua casa? Não vai, porque se deixar, ela põe fogo na sua casa e mata todo mundo, né? Então é essa questão. Eu acho que esses extraterrestres têm uma evolução espiritual, uma maturidade do senso moral, do senso ético, que já compreenderam que nós somos uma família universal, como disse o Chico, né? No programa Pinga Fogo. Nós somos uma família universal. Temos que entender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, né? A partir do momento que você entende isso, a humanidade ela se expande muito além da fronteira terrestre. Então eles podem ser seres humanos mais evoluídos, né? Eu não diria que eles são seres angélicos, não. Eles são seres humanos de uma super-humanidade,
que já conquistaram questões fundamentais do equilíbrio, por exemplo, do seu relacionamento com a natureza, com a ciência, com a filosofia, com a religião. Eles já compreendem isso com muito mais profundidade e em compreendendo isto, eles sabem que para a evolução deles, que eles também almejam evoluir para um grau de vamos dizer assim, de angelitude que ainda não possuem. Mas eles compreendem que para eles atingirem esse grau que ainda não têm, eles têm que olhar para baixo. Eles têm que trabalhar solidariamente com os planetas que são de expiação e de provas, com os planetas menos evoluídos, onde ainda existe guerra, onde ainda existe fome, onde ainda existe doença, onde ainda existe o materialismo no sentido mais amplo e filosófico do termo, né? Esse materialismo histórico que não respeita a espiritualidade, não crê na espiritualidade e tenta, por toda a lei, diminuir os ícones da espiritualidade humana. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.